Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Título do volume 1, Coluna e Base da Verdade. Autor Esdras Mar. Título da semana 2, A Igreja, Coluna e Base da Verdade. Domingo. Ler com oração Tito, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. O terceiro item, os sãos ensinamentos. Vamos concluir a mensagem desta semana falando a respeito dos sãos ensinamentos. Como vimos, a fé é o conteúdo da economia de Deus ou da administração de sua casa. Por sua vez, a verdade é o que está no interior da fé. É aquilo que Deus transporta para o ser humano por meio da palavra, de forma gradual e constante, pois Ele deseja transferir toda a fé para o espírito humano. Se lembrarmos o exemplo do caminhãozinho, é como se víssemos sua preciosa carga, a fé, e perguntássemos: o que é essa fé? Essa fé é a própria verdade. A verdade é o conteúdo e a realidade da fé. Então, afinal, em que consistem os sãos ensinamentos? A fé e a verdade precisam ser transmitidas, e a forma pela qual isso ocorre são os ensinamentos. Agora compreendemos melhor a razão de existirem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres na igreja. Todos esses homens dons são necessários para que haja os ensinamentos. Há vários relatos de pessoas que aprenderam muito após conhecer o viver da igreja e a leitura do alimento diário. Isso acontece porque em nosso meio há a palavra fundamental e a palavra profética, e também temos os ensinamentos elevados que explicam a palavra. Por meio de uma linguagem sadia, essas sãs palavras ou sãos ensinamentos constituem nosso ministrar. Infelizmente, o mundo é contra os sãos ensinamentos. O mundo não está de braços abertos para receber os ensinamentos. Pelo contrário, ele apresenta forte oposição, por isso a igreja rema contra a maré do século presente. Precisamos unir-nos mais até alcançar a unidade, porque a luta é difícil e marchamos na contramão do mundo. Os cristãos tornaram-se um grupo minoritário. As constituições dos países e suas leis antes tinham inspiração na Bíblia, mas atualmente estão retirando qualquer resquício bíblico dos ordenamentos jurídicos. Países como os Estados Unidos, declaradamente cristãos, passam por esse processo de afastamento da Bíblia, pois o politicamente correto é estar em harmonia com as ideologias que contrariam a palavra do Senhor. A degradação tem ganhado espaço inclusive entre os cristãos que buscam líderes e pastores que lhes falem apenas palavras convenientes a seus interesses. Esse tempo descrito a seguir já chegou, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. 2 Timóteo 4:3. Todavia não estamos aqui para coçar os ouvidos de ninguém. Queremos falar a palavra pura de Deus, porque a igreja é a coluna e a base da verdade. Que todos nós nos levantemos para ser os paladinos e arautos da verdade. Assim devemos apegar-nos à palavra fiel, segundo são os ensinamentos, que são exatamente aquilo que os apóstolos ministram da economia de Deus. O caminho é perseverar nos ensinamentos dos apóstolos, os quais nos trazem a revelação neotestamentária, que consiste nas sãs palavras para nossa salvação. As sãs palavras transmitem vida para os ouvintes, pelo que devemos acautelar-nos dos ensinamentos diferentes
que se infiltram na igreja. Querido leitor, preste atenção nessa passagem bíblica. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. 2 Timóteo 1,13. Esse é o nosso labor de amor hoje. Transmitir a palavra da verdade por meio de sãos ensinamentos. Estamos vacinando cada irmão e irmã com as sãs palavras por meio de várias doses, pois o tempo final está próximo. Há um padrão a ser mantido. Não vamos relaxar. Esse é o padrão de Deus e não podemos mudá-lo para aumentar o número de membros. Confiemos no plano de Deus. Ele sabe quem será alcançado. Quanto a nós, vamos manter o padrão de Deus por meio das sãs palavras. Afinal, somos a coluna e a base da verdade. Que nosso falar esteja constituído de uma linguagem sadia, exibindo um padrão de boas obras mediante integridade e reverência. Agindo desse modo, vamos transmitir saúde espiritual às pessoas, tornando-as sadias na fé. Pergunta de hoje: o que são os sãos ensinamentos e por que são indispensáveis nos tempos do fim? Jesus é o Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória ver, o mal vem derrotar.